O Flamengo, quando passar a janela, esta janela, que começa dia 3 de julho, a possibilidade de contratar, quais jogadores o Flamengo vai ganhar? Já tem o Luiz Araújo, pode ganhar mais jogadores. Luiz Araújo, Dela Cruz no radar, tá chegando inclusive para olhar apartamento agora, no Rio de Janeiro. A gente pode estar falando de novos titulares. Também podemos, né? Porque é o seguinte, não acredito que o Flamengo esteja contratando reservas. O que eu estou colocando é que pode ter um novo Flamengo aí a partir de julho, com nomes que vão chegar, que já estão, alguns já certos, outros que ainda estão quase certos. Fala galera, tudo bem com vocês? Trazendo hoje aqui mais um conteúdo para você estar aí dentro das notícias do Flamengo, né? Análise aí do Flamengo e Fluminense e também o próximo confronto entre Flamengo e Vasco, sobre reforços chegando aí no Flamengo, né? E eu peço para você que gostar aí, curtir ou se inscrever no nosso canal, beleza? Quem quiser comentar aí embaixo aí, pode comentar que a gente vai estar se interagindo, beleza? Até mais, um forte abraço. Surpresa, né, da Copa do Brasil, a derrota do São Paulo, mas assim, tem o lado positivo, que o São Paulo vinha de uma sequência invicta, mas perdeu na hora em que podia perder. Então, assim, apesar de ter ido para os pênaltis, não causou muitos danos em relação ao objetivo principal, que era a classificação. E no Maracanã, o Flamengo não fez a bela partida que tinha feito no primeiro jogo, mas conseguiu o principal, que foram os gols, 2 gols e a vitória importantíssima para seguir aí na Copa do Brasil. Fez até um segundo tempo melhor do que o primeiro, né? Ao contrário do que tinha acontecido no primeiro jogo do enfrentamento das duas equipes. Paulo Calçado, temos uma enquete para te dar uma boa noite. Vamos dar uma olhada aqui no que é a nossa enquete de hoje, dessa sexta-feira, para você votar com a gente lá no Twitter. A enquete é a seguinte: quem foi o maior responsável pela classificação do Flamengo no Maracanã? As opções são Gabigol, Gerson, Arrascaeta ou Sampaoli. Qual deles foi o responsável? @ESPN Futebol BR, você vota e participa com a gente. E o Paulo Calçado já vai dar o boa noite dele como? Entrando no Fla-Flu. O Gerson fez um jogaço. Mas eu posso falar, foi o Gerson, esquece os outros 10 que estão em campo e o treinador, não posso. Com a Arrascaeta é um Flamengo diferente. É diferente. Mesmo a Arrascaeta, não é, mais ou menos, não tá ideia, é diferente. Aí o Gabigol é um artilheiro, tá sempre ali. O Sampaoli toma as decisões. Se eleger um cara, é muito difícil. Agora, aí a resposta está aqui. Se a recuperação do Flamengo não for assim, você tendo vários para citar, não vai ter recuperação. Ainda falta um monte de nome aí que a gente precisa incluir e encerrar um pouco as tretas também. Não adianta dizer que não existe, porque o Djalma jogou a vida toda. A pergunta que é estranha, sabe, quem né? foi o maior... Assim, não é estranho, desculpa, foi o Fabrício que fez? Não, mas o Fabrício é sexta-feira, ele tá querendo ir embora, vocês não ficam cornetando o editor-chefe aqui não, só eu que posso. Fabrício Bósio, é difícil dizer quem é o maior responsável, a coisa é um pouco coletiva. Se a pergunta fosse quem foi o melhor jogador, eu apontaria o Gerson e pronto. É que tem o Sampaoli ali, por isso que a gente abriu, mas eu acho que esse vai ser o melhor jogador. O Gerson brilhou ontem. O Gerson. É porque assim, responsável todo mundo foi um pouco. Eu não falei que não brilhou, eu falei que não vai ser unanimidade. Mas acho que o Gerson, se tivesse que apontar um jogador, o Gabigol aproveita muito um erro do Cebolinha, que o Cebolinha finaliza super mal, a bola ainda bate o jogador Fluminense, sobra para ele, mas ele tá lá, é para isso, colocou, fez o gol, desabafou no final, disse que tá tudo bem lá no Flamengo, vamos ver se tá mesmo. A Arrascaeta, dentro da condição de quem tá voltando e tal, faz um golaço, enfim, teve, claro, todo o seu mérito. Mas o Gerson, não sei se por entender já o Sampaoli com quem ele trabalhou, ele parece que é o que mais está por dentro mesmo do esquema e está fazendo aquilo. Podemos entrar no Flamengo já? Por favor. Então vamos lá. Tem um que não está na lista e nem sempre é citado, mas é um cara que trouxe equilíbrio. Pulgar. Que não jogava, nenhum treinador usava. Era um cara assim que você falava, contratação é essa que ninguém usa e também exigir de um jogador que entra aqui 5, 10 minutos. Ele nunca vai estar bem, né, Djalma? E ali o Sampaoli... Vem cá, vai jogar o Pulgar. O Pulgar trouxe um equilíbrio e eu não estou comparando, não vou comparar jogadores. Eu vou falar de situações que quando um jogador, ele equilibra e ele facilita o jogo do outro. Arão. Você tem jogadores que são facilitadores. João Gomes. O João Gomes, ele era o facilitador do jogo dos outros. Pelo vigor dele, ele equilibrava o meio de campo, ele corria o dobro e ele estava... O Flamengo sentiu muito a ausência e essa mudança. E veio o Pulgar numa função diferente como primeiro volante, mas é o cara que dá uma consistência para o Thiago jogar. O Arão fazia um pouco isso também, antes do João. É que o Arão, né, Dani, é um jogador, assim, tecnicamente, um pouco mais desenvolvido. Melhor, se você precisasse do Arão chegar numa área, você faz um passe pro Arão se aprofundar, ele entrava na área. O Pulgar, para entrar numa área, só se for na do Flamengo, né, porque na do adversário vai ser difícil. Mas ele trouxe um equilíbrio pro Gerson, pro Thiago, pro Arrascaeta. Aí vem o Pulgar, joga com 3 zagueiros, você tem um Flamengo mais defensivo. Isso não quer dizer que... Acho que mais sólido defensivamente. É preciso tomar cuidado, porque senão, assim, a história de que 3 zagueiros ele é um time voltado para a defesa, não é verdade, porque você está liberando os 2 laterais, que são os caras que vão usar os corredores, porque o Flamengo não entrou com nem Cebolinha, nem jogador pela direita. Ali é o Wesley e o Ayrton Lucas. Mas eu cito esse jogador também. Aí a gente já começa a aumentar a quantidade de jogadores e talvez exista aí uma saída, que é este Flamengo, que jogou ontem, venceu o Fluminense, ele é o início de uma escalação que será mantida,
O São Paulo ainda está buscando. Você vai ver esse Flamengo mais vezes desta forma. E também, um número que o Data ESPN me passou ontem, foi um dos melhores jogos do Flamengo neste ano, do ponto de vista de bola recuperada. Então, sim. De luta, de recuperação de bola. Porque se não jogar assim contra o Fluminense, dança. Foi um jogo um pouco picado, né? O Flamengo às vezes tinha um pouco de dificuldade de manter a posse, porque o Fluminense já roubava essa bola de volta, Djalma. Então, assim, quero entender a tua compreensão do jogo e eu fiquei curiosa para te ouvir. Para você, quem foi o destaque? Ele está nesse meio campo? Tá no meio de campo, né? Tava com um pouco mais de liberdade, mas assim, eu destaco como... E gostei da pergunta do Fabrício, porque assim, eu coloco o Arrascaeta como principal elemento, não por ter sido o melhor jogador, porque é um cara que, quando joga, o time do Flamengo é outro. Então, assim, porque o time sabe que vai ter a criatividade. Sim. Então, assim, você já fica mais tranquilo que isso vai acontecer naturalmente. E é um cara que é mais criativo, mas que também tem gol. Então, foi lá na área como um 10, um meia que chega, fez o gol. Então, assim, o Flamengo vinha sem conseguir fazer gol, dificuldade. No próprio jogo que jogou muito bem, não fez gol. Então, o cara entra. Volta o time a vencer. Com a Arrascaeta é outro time, faz o primeiro gol, que dá uma tranquilidade. Assim, o jogo estava equilibrado, o Flamengo não estava superior naquele momento. E aí o gol dá tranquilidade, que faz com que no segundo tempo as coisas fiquem mais fáceis e o Flamengo jogue realmente melhor que o Fluminense. Mas o jogo em si, eu acho que ele se soltou mais no segundo tempo. Primeiro tempo, um jogo estudado. Acho que a postura do Flamengo já demonstra muito isso. Quando você começa com 3 zagueiros e 2 volantes, você não vai com tudo para cima do adversário. Eu acho que o São Paulo, nesse momento de querer acertar a equipe, de botar um rumo nessa equipe que estava realmente taticamente muito desorganizada, eu acho que ele está indo no caminho certo de primeiro consolidar essa equipe e depois, aos poucos, vai soltando ela mais ofensivamente. E com tantos craques em campo, a melhor jogada individual foi do Fabrício. Saindo lá de ele pega trás. A bola lá na defesa. Caramba, hein? Inteiro, e né? foi, driblou e dá o corte lá dentro. Então foi uma jogada sensacional. Nas redes sociais aí se fala muito nela e legal. Mas ele também foi bem na defesa, né? Então, enfim, alguns jogadores. A gente começa a ficar. Falei do Gerson, falou do Pulgar, falou do Arrascaeta, você vai falar de outro, falei agora do Fabrício. Mas é isso que se espera. Por exemplo, o Ayrton Lucas não foi brilhante ontem. Mas o que se espera é que, quando todos eles estiverem no nível que eles possuem, o Flamengo não foi brilhante, mas a hora que você olha o mapa de movimentação do Fluminense, ele é todo do lado direito. Sim. E é em cima do esquerdo do Flamengo. Então, assim, também você é o ala. Você sabe que o adversário joga em cima de você. Você também fica esperto e fala assim, porque... Ele não foi brilhante no ataque, mas nas minhas costas os caras vão jogar. O desenho, taticamente, da equipe para ontem, assim, uma coisa é a mobilização do Flamengo para enfrentar o Fluminense. Sim. A gente viu essa intensidade no jogo de ida e depois não viu nos jogos seguintes, Não é fácil. Então, assim, todo mundo... Isso é uma verdade. Todos os adversários, hoje, se preparam para jogar contra o Fluminense de uma forma diferente. Olha, precisamos fazer isso, a pré-eleição e a semana é diferente. Porque não pode deixar tocar, tem que pressionar. Se ficar olhando, você vai ficar no meio de um bobinho. Você vai ficar assim, os caras tocando a bola e entrando. Eu entrei no Fluminense porque é o seguinte, né? O Flamengo está foi moldado para este confronto, e é aí que fica a minha dúvida. Este Flamengo foi desenhado para enfrentar esse potencial do Flu. Ele serve para outras situações? Acredito que sim. Ele será utilizado em outros jogos? Aí temos que esperar o São Paulo, porque ninguém consegue entender a cabeça do São Paulo. Mas onde é que está o desenho? Porque o desenho leva um jogador para o banco. Leva o Pedro. Sim, que nem um desenho. Você tem o Gabigol. Né? Aí atrás do Gabigol você tem o Gerson, a Arrascaeta e o Thiago, que sobe um pouquinho mais. 3. O Pulgar, que é o jogador à frente da linha de 3, zagueiros. E laterais com liberdade para descer os dois ao mesmo tempo. Porque você tem 3 zagueiros mais o Pulgar, são 4. O Thiago Maia centralizado, você tem um 5º jogador para uma situação de bola perdida. Sim. E os laterais podendo ocupar, porque para o São Paulo e para qualquer outro, eu duvido que eu tenha treinador, alguns até pensam assim, mas na ideia dele, as laterais precisam estar sempre muito bem ocupadas, porque você abre o adversário, você puxa a marcação, para fora e abre espaço no meio, que é o que o Flamengo tem de melhor. A Arrascaeta criando jogada. Exato, com o Gerson. Quer dizer, olha a situação de gente que sabe jogar. Mas esse desenho, que ele vem como quase uma pirâmide, né? Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Thiago Maia, os laterais subindo e o Pedro. O Pedro Talvez o Pedro vai ficar fora desse esquema. Ontem, assim, eu gostei, o São Paulo foi perguntado, e a gente tem questionado em jogos anteriores, menos contra o Bahia, que ele já trocou 5 de uma vez no intervalo. Que substituições, né? Por que só faz 3? Por que só faz 3? Ele falou assim, a gente está com o controle do jogo. Então eu tenho que pensar também, por que eu vou mexer? Por quê? Só para descansar aquele cara? E se eu perder o controle desse jogo? Então, a entrevista ser separada, mas continua. Mas eu achei interessante, assim, tipo isso também. Eu não sou de cá só porque tem 5, agora eu vou trocar os 5 para descansar os caras. Não, peraí. O jogo está controlado com esses caras que eu coloquei do jeito que coloquei.
O Arrascaeta tá precisando sair, vou tirar. O Gerson foi até 85 minutos, ok. O Léo Pereira já foi problema. No mais, ele falou, não vou mexer. No encontro de 180 minutos, com as justificativas ou não, para mim foi pelo menos 3-1 pro Flamengo. Teve um tempo bom do Fluminense, quando ele perdeu o Felipe Melo lá no primeiro jogo, que foi o segundo tempo. Os outros 3 tempos, eu acho que foi melhor o Flamengo. Ontem, no primeiro tempo, o Fluminense deu uma incomodada, deu. Mas se você olhar a chance, inclusive o gol do Arrascaeta, o Flamengo acabou melhor no primeiro tempo do que o próprio Fluminense. Então, no jogo de 4 tempos, de 180 minutos, para mim foi 3-1 para o Flamengo, merecidíssimo passar. É isso que eu vejo. Agora, por que foi isso? O Fluminense tem isso, cobertor curto, lesão, ok, justificativas. Mas o Flamengo passou por merecimento nesses 2 jogos. Eu acho que isso não se questiona, né? Assim, se merecia ou não passar. Eu acho que não é essa a questão. Só pra gente terminar esse Flamengo, porque eu ainda quero falar aqui de São Paulo, ainda vamos projetar. O clássico em Minas Gerais vai ficar quentíssimo. Os 2 times eliminados de Copa do Brasil. Protesto hoje no Galo. A gente vai falar disso já já. Vamos falar também do líder do Brasileirão e do Palmeiras, que pode encostar nessa rodada. Mas só pra gente fechar o Fla-Flu, coloca, por favor, as aspas do Gabigol na saída do campo. Ele dá uma entrevista ao Eric Faria, da TV Globo, pro Sport TV, no caso, né? Ali naquele momento. E ele fala o seguinte, quando é perguntado sobre... A pergunta do Eric é a seguinte, ele faz uma correspondência com o ano passado, quando o Flamengo elimina o Galo, e é uma virada de chave para a temporada. E o Eric fez uma relação perguntando se esse jogo contra o Fluminense poderia significar a mesma coisa. O Gabriel não responde e fala do que ele quer falar. Ele faz um desabafo. E acho que muito mais do que para o Eric é para tudo que foi noticiado, né? Não que não seja verdade, não é isso, a gente vai debater, mas tá aí. Acho que o trabalho tem que ser feito desde os treinos, desde o ninho. Tem muita gente que fala muita M. Acho que vocês da imprensa criam algumas coisas e a torcida vem para o Maracanã com um pouco de má intenção. Aí tem mais, segue a entrevista do Gabriel. Temos problemas da gente com vocês. É porque o Eric insiste, fala, então não tem problema dentro do grupo? E ele fala, temos problemas da gente com vocês da imprensa. Vocês criam coisa na cabeça do torcedor, criam coisa dentro do clube. Vocês da imprensa tentam colocar. O Flamengo é o nosso amor. O Flamengo não é Big Brother com câmera e fofoquinha. A gente viu essa semana inteira falando de relação, falando dos grupos dentro do Flamengo. O que eu entendo, você vai poder dizer melhor do que todo mundo, que seja normal, num grupo de 30 pessoas, em qualquer lugar que você habite, não vai ter todo mundo se dando bem o tempo todo. Então é normal que haja mais afinidade aqui, mais afinidade ali. E o Gabriel, ele acaba indo pro outro lado para não responder, porque o próprio Everton Ribeiro, quando sai de campo, ele fala, não, existem problemas. Como acho que existiriam em qualquer lugar. Mas não é por isso que o Flamengo não estava conseguindo as vitórias. As vitórias não, né? O desempenho, porque o Flamengo tem a maior série invicta da Série A na temporada. Mas não era por isso que estava faltando desempenho. Eu acho que é isso que irrita o jogador. Fazer o correlativo das duas coisas, Djalma. Exatamente, eu acho que incomoda, né? Porque você colocar que tem problemas internos no grupo, o que é a preocupação do Gabigol realmente é com o torcedor, que o torcedor, aí você é bem passional, você chuta uma bola pra fora... Você não toca pro lado? O Davi Luiz, no caso, né? Nesse caso aí que é ele com o Davi Luiz, que lideranças dentro do grupo, normal ter liderança dentro do grupo de um lado do outro. Eu joguei num time que no La Coruña, que era a Torre de Babel que chamavam, que era mais de 12 nacionalidades dentro do elenco. E assim, um não falava com o outro não se entendia. O outro nem entendia o que o outro falava, mas no trabalho, no conjunto, na ideia, todo mundo focado no mesmo. Eu acho que isso, dentro de um grupo de 25 jogadores, não vai encontrar harmonia 100%, mas ao mesmo tempo isso não significa que vai atrapalhar no rendimento e no trabalho da equipe. Isso existe. Se isso atrapalha no jogo, é um problema. Se não atrapalha no jogo, e não deveria atrapalhar, aí deixa de ser um problema. Claro que quando vem a fase ruim, vai buscar tudo que está rolando. Então, assim, aqueles vários grupos que sempre existiram em qualquer lugar, não atrapalhavam enquanto você estava conquistando. Aí deixa de conquistar, aquele grupo. Agora, a situação sempre pode melhorar e sempre pode piorar, né, Dani? Você pode ter um grupo, ali a coisa está bem, de repente tem um desentendimento profundo. Pode ter. O que eu vejo... Sim, mas é que eu não acho que esse tenha sido o caso agora. Eu acho que com a saída do Marinho e com a falta de rendimento, começou a se explicar uma coisa de grupos que já existe há muito tempo. A saída do Marinho, sim, dá parabéns. Eles dão parabéns pelo aniversário e depois anunciam a suspensão dele, 10 minutos depois. O Marinho e outros jogadores, eu acho que o Flamengo, em julho, isso é um outro ponto. Quando você compara Flamengo e Flu ou outros times, o Flamengo, quando passar esta janela, que começa dia 3 de julho, a possibilidade de contratar. Quais jogadores o Flamengo vai ganhar? Já tem o Luiz Araújo, pode ganhar mais jogadores. Luiz Araújo, Dela Cruz no radar, o Rossi está chegando, inclusive, para olhar apartamento agora, no Rio de Janeiro. A gente pode estar falando de novos titulares. Também podemos, né? Porque é o seguinte, não acredito que o Flamengo esteja contratando reservas. Principalmente se vê o Dela Cruz. Se vê o Dela Cruz, certo, Djalma? Você está lidando jogadores para mexer no 11. Aí a situação, aí que vai ter mais grupo ainda. Porque se você tem 1, 2 grupos, 3, sei lá quantos,
tentando se estabilizar e exercer o seu poder, a sua influência sobre colegas, porque sempre tem. Você tem mais afinidade com um, ele vem pro teu lado. O outro vai pro outro. Chegou dentro de campo, jogou futebol, tá tudo bem, você sai do campo. É natural que a afinidade de um seja diferente com a do outro. Às vezes os casados têm uma afinidade maior entre eles do que os solteiros que estão virados noutra coisa. Então isso acontece. Tem os caras mais experientes que gostam de estar junto com a garotada, de dar aquele apoio. Tem os caras que que dá dura na garotada, chega e segura a onda da garotada, o outro vai e acolhe. Isso é tudo normal. Natural. Agora, o que eu tô colocando é que pode ter um novo Flamengo aí a partir de julho. Com nomes que vão chegar, e já estão, alguns já certos, outros que ainda estão quase certos, outros que podem até chegar, a gente ainda não tem a informação. Sim. E aí surgiu um outro Flamengo, um Flamengo diferente. Se você põe 4 jogadores diferentes na equipe, é muita gente. Aí você vai aumentar o teu banco, ou você vai... A vida de alguns vai ser interrompida profissionalmente. Natural também, é um ciclo, né? Tem contrato acabando no fim de ano. Fim de ano, você pode antecipar alguns para julho, para poder buscar uma outra oferta, principalmente em outras ligas, que a janela abre e elas são fortes. Então, no lado do Flu, isso vai caminhar na boa. No lado do Flamengo, pode ter ainda um pouquinho mais de turbulência em função disso. E um outro time surgir. Fecha aí, Mauro, para a gente falar de São Paulo. O São Paulo foi muito bem, falaremos já. Dorival, nos aguarde. É o seguinte... Ele vai falar que ele não perdeu o jogo. Se tudo estivesse bem, como me disse, eu já falei aqui uma ou mais vezes essa frase do Júnior, ídolo do Flamengo, lateral esquerdo, comentarista TV Globo, me diz, quando a gente estava questionando sobre alguma coisa, Mauro, quem ganha tem sempre razão. Gabigol ganhou ontem, jogou pra galera. Não faz um mês, não é desde janeiro que tem problema, não. Não faz nem um mês. E o Flamengo tinha ganho um jogo, que ele também publicou. Por 8-2, inclusive. Ganhou de 8-2, publicou na rede social, quando o Pedro fez 4. Pô, volta a Arrascaeta, só você me acha. Então, assim, é claro que tem. Não é só aquela coisa, o time que ele jogou com 12 nacionalidades, é óbvio. Ninguém nem entendia o que o outro falava. Também não é bom clima, não. Disputa natural por vaga tem, o Vidal quer jogar, agora o Pulgar que apareceu, aí o outro sai, isso é uma coisa. Mas tem gente torcendo o nariz lá, tem sim e tal. Agora ele aproveitou, tinha acabado de fazer um gol, classificou em cima do Fluminense, e aí ele joga pra galera, ele é especialista nisso mesmo. E tomara que eles, até com isso, comecem a conversar mais lá, porque parece que nem todo mundo conversa com todo mundo e falam a mesma língua, viu, Djalma? E aí o time melhore como um todo. Vocês viram aí, né, eles comentando do jogo Flamengo e Fluminense. Segura a onda que eu vou passar a informação pra vocês. Agora à noite, o goleiro argentino Agustín Rossi chega ao Flamengo, tá? Já vai chegar no Galeão pra fechar a compra do apartamento dele, vai voltar na Argentina pra organizar algumas coisas, depois volta pro Rio de Janeiro pra se apresentar ao Flamengo, beleza? Bom, fazendo um comentário aí sobre essa discussão, esse debate aí dos companheiros, de fato, agora em julho vai surgir um novo Flamengo, um outro Flamengo, até porque serão muitas contratações. O Fred Gomes, setorista do Globoesporte.com, um dos mais, que tem mais credibilidade aí no jornalismo, diz que o Flamengo vai vir com a mão firme nesse mercado, porque o grande objetivo do Flamengo é estar na final da Copa Libertadores da América no Maracanã, dentro do Rio de Janeiro, pra ganhar esse título no Maracanã. Então o Flamengo vem com força no mercado, ele tá certo quando ele fala que vai surgir um novo Flamengo a partir de julho, e essa rapaziada tem que resolver esse ambiente interno. Tem que resolver isso. Não dá, vocês viram aí, né, eles comentando do jogo Flamengo e Fluminense. Segura a onda que eu vou passar a informação pra vocês. Agora à noite, o goleiro argentino Agustín Rossi chega ao Flamengo, tá? Já vai chegar no Galeão pra fechar a compra do apartamento dele, vai voltar na Argentina pra organizar algumas coisas, depois volta pro Rio de Janeiro pra se apresentar ao Flamengo, beleza? Bom, fazendo um comentário aí sobre essa discussão, esse debate aí dos companheiros, de fato, agora em julho vai surgir um novo Flamengo, um outro Flamengo, até porque serão muitas contratações. O Fred Gomes, setorista do Globoesporte.com, um dos mais, que tem mais credibilidade aí no jornalismo, diz que o Flamengo vai vir com a mão firme nesse mercado, porque o grande objetivo do Flamengo é estar na final da Copa Libertadores da América no Maracanã,